Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Pai. Derrama sobre nós a Tua unção, nos cobre com o Teu manto, Senhor, nos reavida, nos dá entendimento e sabedoria espiritual, Pai. Capacita-nos, Senhor, a estar nessa obra, Pai. Revela-nos, a Deus, dentro da Tua palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai. Fala aos nossos corações o que precisamos ouvir, Senhor. E conforta a nossa alma, Senhor. Me abençoa nesse dia, Senhor. Cuida de mim e da minha saúde, Pai. Preciso de Ti, Senhor. Abençoa meus companheiros, ó Pai, nessa jornada. Abençoa também o Caio, o Tamires, a Ruth, o Jurandir e a sua esposa e seus filhos, ó Pai. Cuida de cada um de nós, Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Estou aqui em nome de Jesus. Amém. Livro de Joel, capítulo 1. Tem o tema, na minha Bíblia. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração, e vossos filhos, e vossas filhas, e seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa, e sem número os seus dentes. São dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os gafanhotos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou. O azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram e as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupas feitas de panos grosseiros e chorem. Servos do Senhor Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira. Pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e convoque uma reunião no templo e anuncie um dia de jejum. Reúna as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, pois Deus do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor em que
O Todo-Poderoso vai fazer destruição e será um dia de terror. Sem problema, fazer nada. Vimos as nossas plantações serem destruídas no templo do nosso Deus. Não há alegria nem festa. Eita, era até qual? Até o 18? É, Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita de trigo. E os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. A Ok. ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Amém? amém. Bom, o livro de Joel, ele, ele foi escrito ali depois do saque, né? Da invasão babilônica a Jerusalém, a terra de Judá. E ele está narrando aí, então, né? O estado que ficou, a região, o estado que ficou ali, Israel, o Judá, no caso, né? E ele faz um comparativo com os exércitos, né? Com a praga de gafanhotos, né? Então, essa destruição ela teria sido feita aí pelo exército, que via em seções, né? E a destruição foi grande, mesmo no templo, né? O templo foi saqueado, foram levadas as coisas do templo, dos sacerdotes, foram levados os vasos da casa do Senhor ali, tudo por conta da desobediência, né? Oséias falou um pouco sobre isso lá atrás, a respeito do comportamento do povo de Efraim, que é o reino do sul ali, mas falou também sobre sobre o reino do norte, na verdade, né? Efraim falou sobre ali, o reino do norte, mas também falou sobre o reino do sul, né? Falou sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre os sacerdotes, que estavam também indo numa direção de pecado. Então Efraim foi levado, foi cativo, né? Foi feito escravo ali pela Síria e, no caso, Judá ali pela Babilônia, ali por volta de 850, 800 ali, antes de Cristo, mais ou menos, né? Então, ele está dizendo, ele está narrando, né? Como ficou a situação do povo. E nos dias atuais, é engraçado, né? Porque os pentecostais, eles quando comparam esse texto aqui, eles falando da espiritualidade, trazendo aqui para os nossos dias e tal, eles comparam esses gafanhotos a demônios, né? Então, tem livros escritos aí sobre isso, né? E explicações, inclusive, né? Os tipos de gafanhotos com os tipos de demônio e a praga que vem na casa daqueles que não temem ao Senhor e que buscam aí as práticas idólatras, né? As práticas de feitiçaria, ou quando deixa brecha, né? Que aí ele fala que nessa sucessão de demônios, ou nessa sucessão aqui no texto para eles, naquela época lá da Babilônia, naquela época em que aconteceu esses fatos, que um ia destruindo o que o outro deixou, né? Então, ele fala aqui, né? Preste atenção, velhos, escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles os contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte, que é uma lição, né? Para você aprender a lição, o preço da desobediência, né? Para você narrar a experiência, para que isso sirva, para que não torne a acontecer, né? Então aqui Joel ele traz uma palavra de alerta, uma palavra
de instrução. E aí ele traz, né? Diga aí que o gafanhoto cortador, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então, olha quantos gafanhotos aí, na sucessão de pragas que se abateu ali sobre a plantação, que bateu ali sobre a região, e eles eram uma região agrícola, né? Era uma época em que a Revolução Industrial ainda não tinha acontecido, né? Não tinha desenvolvimento tecnológico, né? O comércio ali era feito através de troca de mantimentos ali, né? Do que eles tinham uns com os outros e tal. Tinha ali metais preciosos, claro, mas era menos, né? E o povo passou fome, né? O povo passou necessidade, porque ia comer o quê? E aí ele fala, né? Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leão. Então eles vieram com muita ferocidade, vieram com muita vontade, né? E passaram ali a ferro, passaram ali a fogo e não deixaram nada, né? Destroçaram as figueiras, tiraram as cascas das árvores e as jogou fora, né? Os gafanhotos ficaram ali brancos, né? Os gafanhotos ficaram ali satisfeitos, né? Com tudo que passou, com tudo que eles consumiram e de tanto pó de colheita ali, né? Então, as duas versões aí, né? Tanto por passado, que seria uma praga de gafanhotos com tantos gafanhotos ali, né? Um passando e comendo o que deixou o outro, comendo o que deixou o outro, o que sobrava o outro comia, e simbolizando também o exército, né? Cada horda que passava fazia uma destruição, ou trazendo para os dias de hoje a questão dos espíritos, né? Contrário à palavra de Deus, os demônios, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, nós temos que cuidar da nossa do nosso testemunho, nós temos que fechar as brechas da nossa vida para que isso não se abata, né, sobre a nossa casa, para que isso não se abata aí sobre a nossa vida, para que nós tenhamos prosperidade, para que nossos bens, para que o nosso esforço não seja colocado num saco furado, para que o inimigo não venha a nos roubar, a nos matar e a nos destruir, mas que nós possamos ficar no Senhor e Ele tem vida, né? E tem aí em abundância, né? Aí eu abro, caso vocês queiram fazer algum comentário, estão aí com a oportunidade aí nesse primeiro trecho da palavra. Ele é o profeta que veio antes do que o Oséias, não é o Jurandir? Na verdade ele veio antes, sim, 850 antes de Antes, 722. né? 722, depois que veio o Oséias. Então o povo já estava perdido um pouco antes. Meu Deus. E esses gafanhotos era tudo que era tipo de problema, né? Um Era uma atrás do outro. representação, né? Era uma representação. Igual o casamento de Oséias? Não, aqui ele Não. representava o exército. Aqui aconteceu de verdade, né? Mas ele traz numa linguagem poética o que aconteceu. Então ele compara o exército como gafanhotos. Hum, that's true. Então o comentarista aqui ele diz, né, que a descrição desse povo que invadiu lá, né, a região, o tempo em que Joel profetizou, as pessoas acham que é um tanto imprecisa. Uns dizem que o texto pode ter sido escrito ali por 830, outros que pode ter sido escrito um pouco mais tarde, né? Eles não têm muita convicção. Mas aqui Aqui quando na ele minha traz a Bíblia palavra, também fala 830 também. então, e aí eles colocam a data como profético, né? Ele não precisa muito, não.
Mas ele diz que uma nação estrangeira, portanto, um gentil, no versículo 6 aqui ele fala, o profeta menciona a palavra povo, que veio contra a sua terra, né? E aí ele dá o significado aqui em hebraico e diz que é uma nação estrangeira, portanto, um gentil pagão. Nação, pessoas, também de uma forma figurada, uma tropa de animais ou um enxame de gafanhotos. Assim podemos pensar que se refere aos mesmos gafanhotos ali do versículo 2, no versículo 6, e que vieram em hordas diferentes, né? Então diz respeito a um exército de estrangeiros inimigo de Judá, como os assírios, como os babilônicos ou outros, que invadiu ali a terra, né? Então, quanto ao fato da descrição desse povo parecer tanto imprecisa, né? Talvez seja porque ele ainda não tinha consciência de quem eles eram. Então, ele não afirmou com, com detalhes, talvez, na hora, né? Ou seja, com seu exército profético em 830, situado na época de Joás, o rei, o profeta ainda não tinha notícias das intenções da Síria sobre Israel ou sobre Judá, pois a Babilônia só começa mesmo a falar sobre a opressão da Síria no reino mais tarde. Então é por isso que eles não conseguem precisar certeza ali quem foi que invadiu, né? Como ele não afirmou, né? Então uns creem que foi a Babilônia, outros creem que foi a Síria, outros creem que foi algum povo ali das proximidades, né? E, e Mas ele era o profeta, desculpa, de Judá, é, do sul, então. então ele já fala algo que já havia acontecido ali, né? Ele não sabia, ele não precisou com detalhes, né? Ele não era tão detalhista quanto alguns outros profetas, talvez porque não tivesse a informação ou porque ele não sabia mesmo, né? Mas foi um período de seca, de fome, com más colheitas e com a praga de gafanhotos devorando as figueiras, campos de trigo, vinhas e pomares, né? Então, fica entendido por que o sacrifício de manjares aqui no texto, e eles cessaram, né? Foram cortados, porque mesmo no templo não tinha o que oferecer ali como sacrifício. Então, até os animais estavam sofrendo ali pela falta, né, do mantimento, né, pela falta do alimento ali, né? Então, não havia pasto, não havia trigo. Ele fala até para os beberões, né, para o pessoal que gostava de beber ali, falou assim, olha, não tem nem não tem nem uva para fazer vinho, né? Chorem aí, beberrões, porque não tem uva para fazer vinho, né? Vocês vão ficar sóbrios agora porque não tem com o Ai, que fazer, né? nossa, e ainda na dificuldade, sóbrio. Então, a invasão dos gafanhotos, né, torna então a terra uma desolação. A praga é símbolo da ira divina, seu castigo contra o pecado, o desastre da natureza, mencionado no capítulo 1, são uma linguagem figurada em relação aos inimigos estrangeiros que assolariam então Judá. Então aqui, só para contextualizar e deixar direito aqui, né, Hum, talvez eu tenha falado rápido demais, sim. algum, né, a gente estava comentando, alguns aqui eles têm esse texto também como pragas mesmo, que houveram, né? Então os gafanhotos foram e comeram tudo que tava lá. E comeram até o pasto dos animais, e que isso também poderia simbolizar o que aconteceria lá na frente, que seria a destruição por alguns exércitos, né? Então, é, tem esse ponto de vista, né? O cara fala assim, né? Não, você vai ouvir em alguns lugares os comentários dizendo assim, não, aqui era uma praga de gafanhotos de verdade e vieram pragas sucessivas de gafanhotos que comeram o que tinha lá e isso era uma representação do que aconteceria lá na frente. Então, ele profetizou realmente antes de Oséias e isso aconteceria lá na frente com a Babilônia. Então, ele compara aquela praga de gafanhotos com o que aconteceria lá na frente, né? Outros acreditam que não, houve realmente um exército que foi lá, que destruiu tudo, e ele compara aqui os gafanhotos com essas hordas que teriam invadido ali e que teriam, já naquele tempo,
destruído muitas coisas. Não levou o povo cativo, mas teriam destruído ali muitas coisas. Então, existem esses pontos de vista. E hoje em dia, na interpretação para os dias de hoje, o pessoal coloca aí esses gafanhotos como sendo representações de demônios hoje em dia. Se você for aplicar isso na sua vida, você vai pegar o livro de Joel, você vai falar assim, ó, o inimigo ele vem para matar e roubar e destruir. Então, esses gafanhotos, eles representariam hordas de demônios aí, como se você entendendo de um lado mais espiritual, né? Trazendo para os dias de hoje aí, né? Do ponto de vista pentecostal, ponto de vista de batalha espiritual, né? E aí ele é onde o pessoal fala a respeito de fechar as brechas, de você estar ligado no Senhor, da autoridade do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, até o verso 6, ele vem falando dessa destruição. A partir do verso 8 ali, a partir do verso 7, ele continua falando da destruição. No 8 ele diz, lamentem assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano e saco. Lamenta a morte do seu noivo. Então, alguém que ainda não casou, né? Ela ia casar e antes do casamento o noivo morreu, né? Então, lamentem como essa mulher, né? Essa pessoa que teve o sonho frustrado aí, né? Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou e o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Então, de novo, né, talvez não tenha ficado claro no começo, então, só reforçando. Alguns estudiosos comparam isso com o que seria feito a destruição de Jerusalém lá na frente, que seriam roubados os vasos do templo, que seria destruído o povo de Israel, que seria levado cativo, ficaria só um remanescente. Então, alguns acreditam que ele está fazendo esse comparativo com a praga de gafanhotos que aconteceu antes, aqui nessa época, e eles fazem essa ligação, né? Falam, ó, povos, vocês que são mais velhos, contem para os seus filhos o que aconteceram aqui. Contem essas histórias dessa destruição que houve. Por quê? Para que eles tenham lembrança disso, né? E aí na frente ele faz um comparativo com o que sucederia, então, com uma nação estrangeira invadindo ali Israel. Outros acreditam que as duas coisas aconteceram, que houve a praga, mas também houve um povo ali que invadiu e que destruiu e que ele não soube dar nome para quem era esse povo aí. Tá claro? Acho que ficou mais claro assim, né? Ficou. Uhum. Beleza. Então, no verso 10, os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim, fiquem envergonhados os lavradores e tal, porque qual que é a função do lavrador, né? É plantar, colher, vender e abastecer o mercado, né? Abastecer as pessoas para que elas tenham alimento. E nesse caso eles não têm, né? Até eles mesmos estão passando ali uma necessidade, porque o negócio vira se você tem uma entrada, né? Se você vende o seu serviço, alguém compra o seu serviço, o que entra do que você gerou, você continua comprando, né? E você atende às suas necessidades daquilo que você mesmo não produz. Mas se você não tem o que produzir, seja pelo seu trabalho, seja pela sua plantação, você também não tem com que ter retorno. Então você também não consegue adquirir o que você precisaria e que você não produz, né? Então é uma cadeia fechada aqui, né? E então todo mundo aqui estava passando algum tipo de necessidade. Então ele fala para os sacerdotes, vamos chamar o povo ao arrependimento, porque ele acredita que a praga foi por conta de algo que eles teriam feito de errado, né? Então vamos aqui vestir saco, vamos prantear, ministros do altar, vamos lamentar, ministro do meu Deus, venham e passemos a noite vestidos de pano e saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus
e clamem ao Senhor, né? Porque por conta da situação em que o povo estava vivendo, né? E aí ele fala: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. E aí ele faz menção, né, ao que aconteceria futuramente com respeito, então, à nação da Babilônia, embora ele ainda não saiba o que seria a Babilônia. Ai, que o dia do Senhor está perto. Então aquilo seria como um sinal para ele, né, do que sucederia depois. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E o templo do nosso Deus não desapareceu a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram destruídos. Os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado. As manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou todas as pastagens. Então você vê que numa praga de gafanhotos não tinha por que ter fogo, né? A não ser que o cara botou fogo para matar os gafanhotos, não é isso? Ele falou assim: ah, então vamos botar fogo aqui para ver se mata esses gafanhotos aí. E a gente fica livre de alguma forma, né? O que não faz muito sentido, uma vez que os gafanhotos eles não iam ficar esperando fogo para poder serem queimados, né? Então, é por isso daí a ideia, né, de que aconteceram duas coisas sucessivas, de que poderia ter um exército inimigo passado a fogo ali as coisas e, e teriam ali não feito uma invasão muito grande, mas teriam passado, né? No passando, né? Eu vou conquistar um outro lugar, eu vou conquistar uma outra terra e eu estou aqui de passagem, né? Então eu já passo por aqui e faço uma maldade ou uma perversidade aí. Então, como não há muita informação, né, de detalhe assim, então fica-se a expectativa, né, do que poderia ali na real ter ocorrido. O fato é que, sendo praga de gafanhotos somente, ou sendo ali uma alusão a, a um exército que pode ter passado ali e feito algum mal, ele fala para os sacerdotes: olha, clame ao Senhor aí, junte os sacerdotes, porque até na casa de vocês está faltando alimento, né? Então vamos buscar ao Senhor e ver se a gente consegue a sua misericórdia, né? Porque o, além da falta de colheita, além do que aconteceu aí dos gafanhotos comerem as sementes, não, se está passado a fogo, a terra, né? Ela perde ali os seus nutrientes, você perde ali a raiz, né? E aí você não consegue plantar de novo, né? Então tem essa situação em que o povo ali estava passando, então eles tinham que realmente clamar ali a Deus, porque o negócio não tava bom pro lado deles, não. Alguém fazer algum comentário? Eu estava lendo que eu tenho as duas Bíblias têm introdução, né? E na introdução de uma delas aqui fala que Joel, o nome dele significa Senhor é Deus. O senhor tem isso aí também? E daí também fala sobre. Eu não achei em nem nenhuma, só nenhuma que eu achei que fala esse contexto histórico que fala que naquela época, essa época aí que o Joel estava falando, era nenhuma Bíblia fala que não encontrou nenhum rei nesse período. E na outra aqui fala na introdução que tem que fala que foi um reinado que foi durante um reinado maligno da rainha Atalaia. O senhor já ouviu falar sobre ela? Ela é Não tenho. neta do rei ímpio Ori e é parente do pior rei de Israel, que é o Acabe. Uhum. Essa cronologia está correta. O juiz descrito chegou no auge da impiedade de 6 anos sobre
Atalaia. Talvez porque ela era tão maligna que veio esses gafanhotos e realmente eles eram comparados a espíritos malignos, não é, seu Jurandir? Faz um Sim, pouco de sim. sentido, né? Deus me Tem até livre. livros escritos sobre isso, sobre os gafanhotos, e a sequência que eles vêm também, e mesmo, se eu não me engano aqui, né, pode ser que eu fale uma citação equivocada, mas em Apocalipse, se eu não me engano, também fala de gafanhotos, né, comparando demônios com gafanhotos, então tem outros textos da Bíblia que fazem esse comparativo, né? Mas faz bem bastante sentido, né? Se a própria rainha era uma maligna, é lógico que ela ia invocar essas coisas ruins para prejudicar o povo, né? Se ela não tinha amor por eles, porque uma pessoa maligna não tem amor por ninguém, né? Que loucura. Ai, É, ai. E também fala que, que Joel também vai, não menciona nenhum rei sem título, o que aproxima de profetas como Abadias, Jonas, Naum, aí fala, né, Abacuque, Malaquias. No entanto, ele se posiciona com firmeza para interpretar as autoridades na época, os anciões e os sacerdotes. Mas também aqui tinha os anciões e os sacerdotes também, né? Do outro lado, né? O lado do bem. então, e aí o Joel está conclamando exatamente a eles, né, para que eles possam ajudar, né? Então, quando a gente está falando dos gafanhotos ali, do capítulo Hum, 9, né, de Apocalipse, né, só para ficar referenciado direitinho, do uhum, versículo 1 ao 11, ele diz aqui, né, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Eles foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Eles foi dito que não causassem dano à erva da terra e nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma. Então, somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. É mole? eu, hein? Jeová. Então, assim, ele usa a forma figurada para falar de gafanhotos como demônios e que esses gafanhotos aqui não tinham autoridade para destruir a erva do campo, mas tinham autoridade para molestar as pessoas que não tivessem ali o O selo símbolo. do Senhor, né? E aí é engraçado, né? Porque tem os comparativos que o pessoal fala que normalmente quem sofre, né, nessas batalhas, quem sofre na guerra e tal, são as pessoas boas, né? Não tô quero aqui falar simplesmente pessoas ruins, mas eu quero assim o inimigo, né? Ele vem para tocar naqueles que são de Deus, dentro do contexto de batalha, né? Eu quero falar de espiritual agora, né? Não tô falando de batalha natural, física e tal. Então, os inimigos eles vêm para mexer no povo de Israel, eles vêm para detonar com o povo de Israel, eles vêm para detonar com o pessoal selado, né? Aqui é o contrário, eles vão atacar aquelas pessoas que não aceitaram ao Senhor como único, legítimo, suficiente Salvador e que, por conseguinte, serviam ao materialismo, a deuses estranhos, enfim, a outros seres espirituais, né? Então é como se a ordem dele fosse o seguinte: agora você vai voltar para aqueles que adoram a vocês. Então é um contraponto, né? Mas só para E é. ficar pontuado, né? Que a gente falou de gafanhotos como demônios, aí a pessoa fala, puta, mas já tá inventando, né? Não, não tá. Tem, um- tem, um- tem um Tá na referencial. Bíblia, né? Tem a referência, Tem não um é referencial isso. lá em Apocalipse, né? Então, é, essa estrutura toda, né? Como o governo de Israel era um governo teocrático, embora tivesse um rei, eles acreditassem muito na questão de Deus, e às vezes eles dessem as costas para esse Deus e Deus fizesse uma exortação, o reino ali de Judá, por ter o templo ainda, por ter os levitas, por ter os sacerdotes organizados, eles ficaram mais tempo ali se dedicando a Deus, mesmo que de uma forma nominal, mesmo que
indo por hábito, mesmo que não nem todos fossem apegados realmente com a palavra de Deus e com a vivência, né, dos textos sagrados, mas eles ainda tinham mais, né, isso, porque o templo estava colocado lá. E quando eles traz essa palavra, Joel, no caso, né, ele fala assim, velhos, lembrem-se disso, novos, contem aos mais novos o que aconteceu, aqueles que não tiveram essa experiência ou que são muito pequenos agora, não deixe isso cair da memória, registrem, né? Essa parte eu Porque achei muito bom, muito interessante. Registre, é conte logo seus no filhos. começo do texto, exatamente, né? Conte o testemunho, né? É importante, né? Aí a gente traz para um outro lado, você, eu, o Mário, a filha da Tamires é pequenininha ainda, né? O Caio eu não sei, mas nós temos a nossa experiência de vida, nós temos coisas pelas quais nós passamos e que às vezes a gente passa na nossa cabeça e fala assim, pô, eu vou tentar deixar meu filho com uma vida mais facilitada. E aí você É, trabalha para deixar o seu filho com uma vida mais facilitada, mas você não conta para ele o que você passou. Então é, ele experiência. não tem uma vivência, ele não tem, ele já não tem a experiência, mas também não vai ter uma lembrança, também não tem um testemunho. Então é importante a gente dar testemunho para os nossos filhos, falar assim, ô, bacana, vem cá, sabe por que eu estou tentando fazer isso aqui para você? É porque lá atrás eu tinha que andar para estudar 2, 3 quilômetros. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui para você? É porque meu pai ou a minha mãe, eles viveram numa época em que não tinha supermercado para todo lado, entendeu? Eles não tinham condição de comprar, entrar lá na gôndola do mercado e pegar algo e comprar para fazer para gente. A mãe tinha que ter lá na despesa, ela tinha que comprar coisas coringa, que ela pudesse fazer muitas outras coisas ali. Ela ia ter farinha de trigo, ela ia ter um ovo, porque ali ela ia fazer uma mistura, ela ia fazer um bolo, ela ia fazer, né, alguma coisa para poder nos alimentar. Então, não tinha essa coisa de você ir no fast food ali e comprar, não tinha essa coisa de você ligar e mandar entregar, entendeu? Para ir para a estação de trem, não tinha essa coisa de chamar Uber, a gente tinha que botar 2 calçados na bolsa, porque um era para enfrentar o barro. Aí quando chegava lá na estação de trem, a gente tinha que guardar o sapato do barro, para não ficar sujando a roupa dos outros, pisando no pé e na calça dos outros, e tinha que botar na bolsa e botar o sapato limpo, para poder trabalhar. E aí, no final do dia, eu voltava. Então, essas coisas que talvez alguns de nós tenham passado ou testemunhado, né? Ou que ouviu dos nossos pais, é importante passar para os filhos, porque para que eles tenham essa lembrança, já que eles não têm a vivência, mas que pelo menos tenham a lembrança, né? E de vez em quando eles são mais novos aí, deixar eles fazerem uma caminhada, né? De 1 quilômetro, de 2 quilômetros, não é no sentido de magoar, é eles acostumarem, né? Porque hoje em dia você pega até adultos, né? Eu dou até risada, né? Alguns amigos meus, né? O carro atrapalha ele de sair, porque se não tiver um lugar para estacionar, ele não vai. Se não, a primeira coisa que ele pensa pô, mas tem onde estacionar? Mas tem muito radar? Pode pegar multa? Eu falo, cara, vamos de trem? Vamos de ônibus? Ah, mas eu tenho carro e vou sair de trem e de ônibus? Fala, mas se o carro é um impedimento, meu, vamos de trem e de ônibus, né? O cara não consegue fazer uma caminhada de 1 quilômetro, entendeu? Ah, não, se tiver que andar, eu prefiro ficar em casa. Eu falo, então, mas é isso que você não nasceu de roda, mano. Você pode ter aí o carro, você pode ter essa facilidade hoje, tá tudo certo, tá tudo bem, mas isso não deve ser um impeditivo para você fazer outras coisas, velho, pra você ir na casa de alguém, você tá muito apegado ao conforto. Para um pouco disso, vamos tomar um sol, vamos tomar um sorvete, vamos fazer outro negócio, né? E às vezes os nossos filhos, eles estão tão ali no conforto, né? Fala assim, ó, não tinha aspirador de pó não, cara. A gente tinha que era o vermelhão o piso lá e tinha que passar a cera no chão e tinha que pegar uma blusa velha lá e não tinha enceradeira, não. Tinha que fazer na mão ali, Alguns tinham entendeu? lá em casa, tinha, seu Jurandir. Então. Na minha casa, durante Passava muito tempo, não tinha, enceradeira. não. Né? Era uma cera, eu lembro até a cera, uma tal de uma cera cardial lá, né? Então, assim, só pegando esse Eu gancho, lembro né? dos covões da enceradeira. Ai, Jeová. E voltando aqui, né? Tinha gente que até dançava com a enceradeira, né? E É. que conta o testemunho, né? Então ele fala que para os mais velhos, olha, conta esse testemunho do que você está passando para os seus filhos, para que eles possam valorizar o seu esforço, para que eles possam valorizar a sua história, o lugar de onde você veio, que ele saiba que ele tem que controlar
o que ele está consumindo ali, os gastos dele, porque não foi fácil para você chegar aqui e poder propiciar esse conforto para ele, porque senão ele não vai saber, né? E aí ele já não tem a experiência e também não tem o testemunho, né? E quando ele fala aqui da sequência dos gafanhotos, né? Tirando isso como uma praga simplesmente natural, né? Então vamos partir do princípio aqui que não houve exército, não houve batalha, foi só a praga mesmo, né? Por alguma razão lá da natureza veio a praga dos gafanhotos e consumiu tudo. E aí ele está falando, olha, vai vir aí o dia do Senhor e vai acontecer alguma coisa semelhante lá na frente, né? Só que aí vai ser um exército inimigo, que não vai deixar nada em pé, que não vai deixar nada pedra sobre pedra, planta sobre planta, e a nação vai ser passada aí a fogo, e hoje vocês não têm mantimento na casa do Senhor, eles vão levar até os vasos, vão levar aí até as colheitas, vão levar, destruir aí, oferecer sacrifícios estranhos no altar. Então vai acontecer isso no futuro, né? E é bom eles terem na lembrança, né? Isso que nós estamos falando. Israel já passou por provas, Israel já passou por coisas terríveis, né? E era uma forma, né, de aplicar o porquê que se deve estar na presença de Deus, porquê que se deve buscar a presença de Deus, porque ainda mais catástrofe natural, né? Não há muito o que fazer, né? Você deixa acontecer ali tanto que tem até seguradora que nem cobre desastre natural, né? Porque o cara fala, meu, não tem o que fazer, né? O rio transbordou, a represa rompeu, veio um tufão, principalmente vocês que moram aí em regiões que tem essas calamidades, né? O cara fala, cara, não tem o que fazer. O cara toca uma sirene lá e fala, abandona, sai da cidade, sai da casa, porque não tem o que fazer. Então, esse tipo de catástrofe natural aqui, você vai falar que vou cobrir toda a colheita com plástico? Haja plástico, né? O que eu vou fazer? Vou tocar fogo aqui para a fumaça afastar os gafanhotos? Então, mas onde você vai arrumar tanta madeira para tocar tanto fogo assim e deixar por um tempo duradouro, né? Para que eles não fiquem lá. Então, complexa a situação, né? E aí esse comentarista, ele traz aqui um comentário a respeito de Apocalipse, né? Dizendo que os gafanhotos tinham poder de escorpião, né? A picada do gafanhoto era semelhante à picada do escorpião. Que isso? No livro, Nossa, então, tanta o coisa. Antigo Testamento aqui, de novo, né? Os gafanhotos não são demônios, nesse Antigo Testamento aqui, nessa situação que aconteceu, né? Mas eles representam a força devastadora de um juízo divino ou de um exército inimigo. Em Joel, o profeta usa uma praga literal para advertir o povo e convocá-lo ao arrependimento. Eita. Então, do ponto de vista desse comentarista aqui, que eu acho mais pragmático, mais prudente, né, ele traz essa orientação aqui. Ele falou, ó, houve a praga, ponto. Foi antes de Oséias. Então, nenhum reino havia invadido ali ainda. Houve a praga. Oséias usa essa praga como um sinal do que poderia acontecer ou do que aconteceria, né, que aconteceu no futuro, de exércitos inimigos ali que invadiriam aquela região, conforme citado em outros profetas no futuro ali para frente, e em Apocalipse representados também por demônios. Mas naquele momento, no texto de Joel, esse comentarista, ele do ponto de vista dele, foram uma praga natural de gafanhotos e que destruiu tudo, e que até a casa do Senhor, onde normalmente o pessoal diz, a Bíblia orienta, né? Ó, leve o mantimento à casa do Senhor para que não falte mantimento à minha casa e tal. Então era o trigo que já estava colhido, que já estava lá nos depósitos, né, do templo, até esse não foi perdoado. Não era só o que estava no pé, não era só o que estava plantado, né? Mas mesmo que estavam em alguns estoques guardados, né? Porque o pessoal guardava em salas, né? Eles construíam um cômodo e guardavam lá, iam jogando lá, né? Iam colocando lá, ou em silos, né? Até esse foi consumido. Não era só o que estava na planta, não. Não era só o que estava lá no campo, né? É. E Algum depois comentário? essa outra parte também que fala sobre a noiva aqui
da tristeza, da perda da perda da benção, né, deles poder, da benção deles que a figueira era um símbolo de aliança com Deus, né? E a tristeza que ficou para eles da perda disso e na interrupção do culto, que não tinha mais oferta, também é triste. É. Você vê como que vai impactando, né? Vai aumentando. Jeová. E aqui ainda há tempo, né? Então ele tem uma explicação. O cara que é mais especialista em gafanhoto, né? Ele Hum. fala que o gafanhoto cortador ele se assemelha a uma lagarta. Ele então se Ó, abriga na lavoura quando ela ainda é pequena e vai cortando as folhas das plantas. Então a lavoura tá bonita, tá verde ele e come mal dá tudo. para notar a lagarta ali. Ela já Ó, mora na lavoura e vai tirando pequenos pedaços, né? Aí ele fala que o pastor ele compara a situação com as nossas vidas. Existe uma atuação de espíritos malignos atuando na vida das pessoas sem que elas percebam. tirando E é de assim que age, pouquinho. Nossa, eles Deus. vão fazendo pequenos roubos sem você notar. Aí um outro comentário, ele diz que o migrador costuma viajar em bandos e busca alimentos, entanto, como o nome indica, esse tipo de gafanhoto tem uma atuação temporária. Ele deixa um rastro de destruição e logo passa para outra lavoura. Aí ele traz, Nossa. na vida das pessoas acontece isso, de tempos em tempos elas sofrem prejuízo, que vão levar um bom tempo para se recuperar. Isso acontece não só na questão material, mas na vida emocional. São prejuízos maiores que deixam marcas mais profundas, explica o autor. E aí o que ele quer dizer com isso de pessoas, né? Por exemplo, né, você entrou num relacionamento furado, aí você se separou, a pessoa foi embora, mas você ficou com um problema emocional. Você ficou com problema de criar confiança, você ficou com problema de autoafirmação, às vezes a pessoa fica com problema de baixa estima, né? Por quê? Por conta de um relacionamento emocional, né? Então ele fala que esse passageiro, esse gafanhoto aí, Faz esse gafanhoto estrago. causou, Muito faz estrago. estrago. Então não está comparando aqui simplesmente com um demônio, não está dizendo que aquela pessoa é um demônio, né? Mas está dizendo que esse tipo de situação pode trazer traumas. E aqui vamos lembrar, né? É uma via de mão dupla. Tanto você pode sofrer o trauma, como também pode ter causado o trauma em alguém, né? Porque havia um vínculo, duas pessoas estavam ali unidas numa mesma carne, aí houve um divórcio, houve uma separação, não precisa nem ter sido casado, né? Na verdade, a pessoa só convivia, tinha ali um tempo de namoro, um tempo duradouro às vezes, e quando houve esse rompimento, a pessoa ficou com aquele emocional abalado e que demorou para se recuperar. Então, esse autor, ele traz esse comentário que isso pode significar, né? Ele compara, né? Como um devorador como devorador não, como migrador, né? Que é esse, no ampassão, o cara te causou um prejuízo. Ah, veio alguém aqui, um parente, um amigo, eu abri a porta da minha casa, morou comigo aqui um certo tempo, mas, putz, mano, o cara me deixou um prejuízo danado aqui, emocional, fez o que não devia ter feito, causou um problema, então ele compara como o migrador também. Já foi embora, mas deixou um prejuízo para você ali, né? E volto a dizer, é uma via de mão dupla. Isso tanto nós podemos ter feito na vida de alguém, como alguém pode ter feito na nossa vida, né? E aí ele tem o comparativo do devorador, que é um gafanhoto na fase adulta, que se alimenta muito mais, já que está em fase reprodutiva e precisa colocar ovos na lavoura. Sendo assim, tem capacidade de devorar uma plantação inteira em pouco tempo. Lembrando que os Hum. gafanhotos eles andam em bando, né? Então, não é um gafanhoto só, né? Então ele diz que o devorador não vem apenas trazer prejuízo por onde ele passa, a destruição é completa. A Hum. terra fica inteiramente assolada. O devorador atinge principalmente a vida financeira. Quem é atacado por esse gafanhoto geralmente perde o emprego, a empresa, a pessoa fica completamente desnorteada. Misericórdia. Oi. O gafanhoto destruidor é o fruto dos ovos deixado pelo gafanhoto devorador. Tem também chamado pulgão. Ele é deixado na lavoura e suga a seiva das plantas, podendo matá-las, além de produzir uma nova geração de gafanhotos. A última ferramenta do inimigo é a morte.
O destruidor é um espírito maligno que age na vida das pessoas, levando à morte. Que horror. Sempre falando, pessoal, né? Que aqui é o ponto de vista de alguém, tá certo? Então é uma interpretação de uma situação do ponto de vista de alguém. Pode fazer muito sentido para uns e pode não fazer sentido nenhum para outros. Pronto. Mas, como diz o, como dizem, né? Tudo é interpretação, não é isso? Você vai ler um texto, tudo é interpretação. Então a gente está Engraçado falando das interpretações que tem, né? como eles podem colocar ele tão ruim, né? E depois a gente lembra ainda que o apóstolo. É o apóstolo Paulo, não foi? Ou é João Batista que comeu o gafanhoto? É João Batista, não É, é? tipo, é um tipo específico, né? Não é qualquer gafanhoto, não. Tem Não é, mais ainda? não é assim, Não. não. Então é igual o cara fala, comer mandioca, mas tem a mandioca braba, né? Nem sabia. Tem a Tem mandioca braba. mandioca brava também. Então, segundo o Jesus. pastor Joel Angel, né, o remédio para acabar com a destruição dos gafanhotos é a verdadeira conversão e o arrependimento. O profeta Joel chama o povo a proclamar um santo jejum e convocar uma reunião solene para que o povo busque a Deus. Ele também chama os líderes a tocar a trombeta e clamar pela misericórdia de Deus. Em seguida, a Bíblia diz que Deus teve um grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. E eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivos de zombaria entre as nações. E aí ele vai descendo aqui alguns comentários, né? É que aqui ele alonga um pouco e ele vai além do versículo primeiro, né? Do capítulo primeiro, né? Mas é isso, né? A interpretação do capítulo primeiro de Joel, né? Ele tem aqui o texto narrado, a opinião de que foi simplesmente uma praga natural e que o profeta usa isso para alertar aos velhos e à geração futura de que poderia acontecer o mesmo através de exércitos inimigos que invadissem ali. Já no Novo Testamento, a gente usa isso num sentido de demônios, a prática que os demônios fazem na vida nossa, né, na nossa vida, né, e a forma como ele age. Aqui foi narrada a interpretação do pastor Joel Angel a respeito dos tipos de gafanhotos e como eles agem, né? Algumas pessoas, volto a dizer, utilizaram esse texto achando que naquela época já um exército que estaria passando ali como o migrador, né? Ele estaria passando de um lugar para outro, teria causado algum prejuízo ao povo de Israel, e outros acham que as duas coisas podem ter acontecido de forma simultânea. Mas fato é que houve sim a praga de gafanhotos literal e que eles ficaram sem mantimento e que foi conclamado aí um jejum, né? Ou pelo menos o profeta falou lá para os sacerdotes se vestirem de capa, de saco, de cinza e pedirem a misericórdia para Deus, porque até eles estavam sem mantimento lá na casa do Senhor. E aí no verso 15, ele fala porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso, né? Aí remetendo realmente à destruição por exércitos inimigos que aconteceria no futuro. E para nós, o dia do Senhor, na verdade, né, no Novo Testamento, é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, que para eles, na realidade deles aqui, estava muito longe, né? Então, mas para nós, que cremos, né, na promessa, a igreja seria arrebatada, será arrebatada, e esses gafanhotos representados no Velho Testamento serão demônios que virão e que farão coisas terríveis na terra para aqueles que estiverem por aqui. Aí no verso 16 ele diz: por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E o templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes ali secaram, debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti ao Senhor clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens sumiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens.
Então, além da praga de gafanhoto, ainda teve uma seca na região, né? Então, foi uma época bem terrível, né? Além da praga, seca. E aqui eu encerro então a minha parte, dando oportunidade para vocês, caso queiram ter aí uma palavra, né? Tamires, o Mário, o Caio, a Ruth, né? E eu agradeço a oportunidade aí no nome de Jesus. Não, eu só agradeço mesmo, seu Jurandir. Obrigada por toda a explicação, por todo o entendimento que o Senhor traz através da sua vida. Muito obrigada. Ah, não, mas aqui eu vou falar, viu? Esse livro de Joel, né? E graças a Deus, né? A gente vai tendo essas trocas e vai estudando e vai obrigando a relembrar algumas coisas, né? Porque tem coisas que a gente já não lembra mais. Você pode ter estudado lá atrás e não lembra mais. Mas a internet é uma ferramenta importante, poderosa, para que a gente possa trazer as lembranças, coisas boas também, né? Às vezes a gente critica bastante, né? A tecnologia, eu, né? Falo muitas vezes, mas também tem coisas que te ajudam demais, como esse comentário do pastor Joel aqui, que eu vou passar para vocês, porque a honra e o mérito é dele, né? Porque de gafanhoto eu entendo nada. E aí eu vou passar para você a foto do, do, do atalho, né? Para que você possa pesquisar aí depois, tá bom? Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo seu alimento, Senhor. Eu sou grata a ti, Pai, porque o Senhor sempre tem o perfeito alimento para nós, Senhor. Pai, que possamos entender tudo o que o Senhor trouxe hoje para nós, que isso possa ficar no nosso coração, na nossa mente, porque Deus, o mais importante, Senhor, é que possamos estudar e guardar o seu conhecimento, Senhor. Sabemos também, Senhor, que como o seu Jurandir falou, Deus, que às vezes nós temos que relembrar algumas coisas que aprendemos. E então, Pai, que se esquecermos, Pai, que possamos ter um fácil acesso, que o Senhor esteja nos ajudando a passar àqueles que necessitam ouvir a sua palavra, da forma, Pai, que eles vão entender. E que sejamos claros, que possamos levar esse alimento àquele que também tem fome. Então, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, Pai, a todos os dias estar aqui e aprender de Ti, mas que não ficamos só para nós. Isso é o que eu quero dizer, Pai, que o Senhor coloca no nosso caminho aqueles que precisam, e que quando eles vier à nossa presença, que possamos, Senhor, com sabedoria, com inteligência, passar para eles o que eles necessitam para que eles possam levar a outros também. Deus, esse é o nosso alvo e eu sei que é o seu também, Pai. Então, nos capacita, nos ajude, Senhor. Também te peço, Senhor, a sua proteção para nossas vidas, para a minha, para da minha família, da do seu Jurandir, da do seu Mário, da do Caio, da Tamires, do Fábio, Dona Lucinha, James. Ô Senhor, se eu esqueci algum, que o Senhor também faça o mesmo. Faça, Senhor, nos cobre com o teu precioso sangue, nos livra, Senhor, de todo mal, nos reveste com a armadura sua, Senhor. Nos põe, Senhor Jesus, os seus anjos nos guardando também, Senhor, e nos livrando. Deus, eu te agradeço por esse dia, por tudo que o Senhor tem provido para nós, Senhor, e que o Senhor continue enviando, Senhor Jesus, a sua providência de alguma forma para nós, Senhor. E também, Jesus, nos dá sabedoria para identificar, Pai, o que o gafanhoto vem fazer na nossa vida, Senhor, e repreender. Deus, hoje nós aprendemos sobre isso, não é por um acaso, Senhor. Eu acredito, Pai, que a Sua palavra, todos os dias, ela renova a nossa vida, Pai. Então, muito obrigada, Senhor, e nos dê sabedoria, Senhor, para poder identificar e eliminar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor deseja que eliminamos da nossa vida, através da Sua palavra também, Senhor. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.